O método de correção guiada, ele se baseou na busca pela perfeição das formas. Para isso, desenvolvemos uma nova forma de trabalhar, construímos um fluxo de trabalho diferente para a correção do sorriso, chamada correção guiada do sorriso gengival. Uma boa fotografia intrabucal também é muito útil para a análise da anatomia dentária, para que o técnico do nosso laboratório possa desenhar a melhor solução estética e também para observarmos a saúde do periodonto do ponto de vista inflamatório ou degenerativo. Neste caso, o nosso fluxo de trabalho, também conhecido como workflow, passa por, primeiro, uma análise de estética do sorriso, chamada DSD, que é um exame 2D. Depois, por uma análise do espaço biológico, da anatomia periodontal, não invasiva, né? Nada de sondagem, sim, através do nosso método de avaliação. E, por fim, após esse filtro biológico, nós vamos ter uma tabela que orienta como deve ser um guia cirúrgico para cada caso, personalizado, e que nos garante a forma desejada pelo projeto que inicia lá no DSD. Então vamos conhecer um pouquinho dessas entregas. Essa é a capa do DSD, uma capa apresentável, onde nós podemos apresentar ao nosso paciente o resultado do planejamento estético antes de ele aprovar qualquer cirurgia. Ele vai analisar a mudança que acontece, mesmo em pacientes que não têm um sorriso alto. Nós utilizamos uma ferramenta de afastamento labial para observar o que acontece. Então, observe a importância da fotografia, tanto a fotografia sem afastador, como a fotografia com afastador em casos de sorriso baixo. E aqui a foto mais aproximada, a foto intrabucal, e o paciente pode ter a noção exata e nós podemos apresentar para o paciente todas as mudanças necessárias a nível gengival, periodontal, a nível dental também, que ele necessita fazer, até a nível de cor dental, para que eles possam observar o como e o quanto é necessário mudar esse sorriso. É evidente que em casos de sorrisos danificados, já destruídos, com dentes ausentes, com coroas, com desgastes, é evidente que nós precisamos fazer um enceramento diagnóstico e aí partimos já diretamente para um planejamento 3D. A outra entrega do nosso laboratório é esse exame chamado ADEB. Esse foi um exame que eu desenvolvi ao longo de alguns anos, baseando em algumas teorias do espaço biológico e bem baseando na minha prática cirúrgica. Então eu precisava desenvolver um método de análise digital não invasiva, então nada de sonda, nada de radiografia 2D, e sim uma varredura do espaço biológico, da junção cemento-esmalte, da crista óssea, da espessura óssea, da margem óssea. Então daí nós chamamos de ADEB, onde nós temos do 15 ao 25 várias medidas, tudo para que o nosso sistema pudesse calcular o quanto nós vamos precisar de osteotomia, de osteoplastia, de gengivectomia e de gengivoplastia em cada dente da área operada. E ainda aponta aqueles números em vermelho, são os dentes e o quanto nós precisamos em milímetros que vamos mexer, seja ele em osteotomia, seja ele em osteoplastia, seja ele em gengivectomia ou gengivoplastia. Então imagine operar com um quadro resumo ao invés daquela velha imagem da tomografia na tela. Ainda recebe uma imagem 3D, né, uma imagem do 3D da tomografia, para que a gente possa ver deiscências ósseas, posição de raiz, detalhes anatômicos de relevância na hora de executar a cirurgia. E sabendo que o guia cirúrgico vai ser feito a partir dessas duas análises prévias, uma estética e uma biológica. Então, chegamos no nosso PerioGuide, que sintetiza, que materializa todo o estudo prévio, estético e biológico. E assim, com muita segurança, que vamos fazer uma cirurgia sem sequelas, sem recidivas, sem riscos. Então, esse projeto é nos enviado pelo nosso laboratório, onde a gente aprova o guia antes da impressão.
E evidentemente, depois disso, é só imprimir e encaminhar para o nosso consultório, seja aonde ele for no Brasil. Ficando assim muito mais fácil de operar, uma vez que a lâmina vai ser guiada aí pela line gun, a linha da gengiva. Você vai poder angular a lâmina apoiada neste guia, que também tem uma inclinação, além de fazer a remoção do colarinho. Também respeitando as papilas, como vocês estão observando aí, em alguns casos, existe até uma necessidade de uma descontinuidade do arco, né, na imagem, e também na parte óssea, a nossa linha de osso, ou seja, a line bone, onde nós vamos fazer uma osteotomia, e pode ser feita assim como está sendo na imagem, com piezo, mas pode ser feita com uma broca em alta rotação, que permita o corte ósseo. E essa etapa final da nossa cirurgia, com o nosso método, é a cereja do bolo. Imagine uma cirurgia que você sabe exatamente a necessidade de fazer uma osteoplastia. Observe essa linha curva da margem óssea dessa paciente que nós operamos. Imagine que, sem isso, no final de uma cirurgia, depois de muito cansaço visual, eu não vou ter uma precisão de quanto eu vou precisar deixar de margem óssea. E neste caso é só olhar para a tabela ao lado e ver quantos milímetros eu vou precisar remover. Desta forma, nós teremos a certeza de termos feito o melhor que possamos fazer do ponto de vista de resultado para o nosso paciente. Ainda tem um check-out. Após a sutura final, voltar ao guia cirúrgico e verificar se realmente a margem gengival está posicionada conforme foi planejado desde o momento do DSD. E esse check-out ele é feito até a alta final, não só apenas no dia da cirurgia.